Oi, sou Sara. E eu destruí a minha família quando eu descobri o que a minha mãe escondia do meu pai. Meus pais sempre foram um pouco chatos. Papai trabalha duro, mas não ganha muito dinheiro. Mamãe trabalha como professora substituta. Alguns meses atrás, notei que a minha mãe tinha mudado. Ela começou a se maquiar mais frequentemente, clareou a cor do cabelo e fez uma rinoplastia. Ela também comprou alguns vestidos novos. Pensei que ela estava fazendo isso pelo meu pai, mas começou a passar menos noites conosco. E, em vez disso, ia para o quarto dela com um laptop. Então, ela conseguiu um emprego em uma escola na cidade vizinha. Ela começou a chegar em casa muito tarde. E teve uma vez que ela nem voltou para casa. Falei com meu pai sobre isso, mas ele simplesmente respondeu que a minha mãe tinha passado a noite com uma amiga, para que ela não tivesse que viajar tão tarde da noite. Papai não notou que a minha mãe estava se tornando uma vadia. Quando a minha mãe comprou outra bolsa nova da Yves Saint Laurent, eu fiquei chocada. Então decidi segui-la e descobrir o que estava acontecendo. Tive que gastar o dinheiro com o táxi. Quando minha mãe saiu para trabalhar, eu disse ao motorista para segui-la. Ela só dirigiu alguns quarteirões, estacionou o carro e entrou em uma Mercedes novinha e folha. Um homem estranho estava dirigindo. Liguei para minha mãe. Ela respondeu com sua voz habitual que ela estava no meio de uma aula e não podia falar. Eu mal conseguia segurar a vontade de falar umas poucas e boas para ela. Oh, é uma lição e tanto que você está ensinando em uma Mercedes. Não me lembro como eu cheguei em casa. Eu não podia acreditar no que eu tinha visto naquele dia. Enquanto o papai fazia o jantar, eu peguei o laptop dela. Estranho que ela não tinha uma senha para fazer login. Olhei para o que ela tinha aberto ultimamente e o meu olhar congelou. Em um site para amantes? Usando o histórico de busca, encontrei imediatamente o perfil da minha mãe. Peguei o laptop e o joguei contra a parede. Gritei a plenos pulmões para que papai viesse correndo e eu contaria tudo a ele. Isso é o que eu queria fazer. Mas eu mal conseguia conter as minhas lágrimas quando olhei as fotos dela no site. Eu nunca tinha visto ela assim. Eram fotos vulgares e reveladoras. Em seus interesses dizia: namoro, patrocínio. Tudo ficou muito claro para mim. Papai pôs a janta na mesa e disse que jantaremos sem a mamãe, porque ela estava atrasada. Sim, ela já estava jantando com outra pessoa. E não só jantando. Pensei comigo mesma. Eu realmente queria dizer a ele. Mas primeiro, eu queria falar com ela. Mamãe voltou enquanto assistíamos TV. Ela imediatamente foi tomar um banho porque estava cansada. Eu odiava pensar no que exatamente a tinha deixado tão cansada. Eu me aproximei dela na cozinha. O roupão dela escorregou um pouco do ombro e notei um chupão no pescoço dela. Você está brincando comigo? Ela tinha 15 anos de novo? Mas agora estava óbvio, porque ela tinha se enrolado nele. Eu disse a ela que sabia de tudo. Ela sorriu e perguntou do que eu estava falando. Ela estava prestes a sair. Então, eu agarrei ela pelo braço e a chamei pela profissão dela. Ela ficou pálida. Ela sussurrou: fale baixo! E eu falei tudo o que havia descoberto sobre ela. Pensei que ela estava prestes a chorar e implorar-me para perdoá-la. Mas suas pupilas dilataram e ela apertou meu braço até doer. Ela me disse que eu não sabia como é não ter dinheiro para nada. Que eu tinha tudo e ganharia ainda mais. Faculdade, carro e coisas caras. Porque ela estaria me providenciando. E não meu amado pai. E como ouso julgá-la? E que se eu pensasse em contar ao meu pai? Ela me calaria. Depois disso, ela calmamente sentou-se para beber seu chá de perda de peso. Eu estava em choque. Espero que ele te dê diarreia. Depois da nossa conversa, minha mãe começou a sair de casa com mais frequência. Ela voltava com novos chupões escondidos sob seus lenços de grife, uma aparência desgrenhada e batom manchado. Ela podia dizer que eu não ousava contar a verdade ao papai. E isso só a encorajava. Um dia, ela me entregou sua bolsa cara e me disse que era da coleção anterior. E que ela só tinha coisas que eram novas. Ela estava zombando de mim? Decidi que tinha que colocar aquela vadia no lugar dela. Eu estava terrivelmente nervosa enquanto esperava o meu pai voltar do trabalho. E quando ele chegou em casa, eu disse-lhe que tinha algo muito importante para lhe dizer. E ele deveria sentar-se e tomar um uísque. Ele parecia assustado, e eu lhe disse que era sobre a mãe.
Coloquei o laptop da minha mãe na frente dele, mostrando o perfil dela naquele site. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e clicou nas fotos. Então, eu não podia suportar mais e disse a ele sobre como eu a segui e a confrontei sobre isso. E que ela me proibiu de contar a ele. Papai bebeu outra bebida e disse: "Vamos levar essa garota de programa para um restaurante. Você se lembra daquele muito caro que ela sempre quis ir? Mande uma mensagem e diga a ela para bloquear a sua agenda a noite toda." Criei uma conta, enviei algumas fotos de um milionário falso e mandei uma mensagem para minha mãe. Ela respondeu que só seria capaz de fazê-lo na quinta-feira da semana seguinte. Aparentemente, ela tinha uma agenda ocupada. Tivemos que ser pacientes e fingir que tudo estava normal por mais uma semana. Quando ela veio ao restaurante, meu pai e eu nos juntamos a ela depois de alguns minutos. Ela não esperava por isso. Ela percebeu que eu tinha contado tudo a ele e que ela foi pega em flagrante. Papai não disse nada e apenas olhou para ela. Ela olhou para trás insolenemente e arrogantemente e, em seguida, de repente explodiu em lágrimas. Então, meu pai se desculpou por não ganhar muito dinheiro e disse a ela para pedir o que quisesse, porque era a última vez que ele faria algo por ela. No dia seguinte, ele ia se mudar e pedir o divórcio. Papai fez conforme disse. Mamãe me pediu para ficar com ela, mas eu odiava até olhar para ela. Eu sabia que meu pai precisava do meu apoio agora. Eu fui com ele. Sim, eu não tenho mais uma família feliz, mas também não tenho uma família com todos mentindo um para o outro. Bem, essa é a minha história. Obrigada por ouvir e não se esqueça de escrever nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Já aconteceu algo parecido com você?